Fala galera, tô aqui de novo com o Felipe Paiva pra gente bater um papo pós-jogo da derrota do João Fonseca pro Alejandro Tabilo, 7-5 no terceiro set. Impressões iniciais, Felipe? Fala turma, beleza? Estamos aqui de novo, infelizmente com a derrota, né? Mas esperançoso por alguns pontos positivos que a gente conseguiu ver no jogo, né? O João vinha de poucos jogos no ano, né, Alesão? Sem ritmo, pegou um adversário duríssimo, como a gente havia dito no vídeo anterior, e acho que ele vai pro Rio Open chegar um pouco antes, adaptar legal, né? E se Deus quiser, vamos inverter a ordem. Perder a primeira rodada aqui e ser campeão lá, se Deus quiser. Inverter a ordem. Vamos ser confiantes, vamos falar um pouquinho mais aqui do jogo, das situações que aconteceram no jogo e que algumas delas a gente já havia dito, né? Mas é triste, né? Lógico que a gente fica com aquela sensação de que poderia ter ganho, ainda mais um 7-5 no terceiro set, né, Lenzão? Mas a gente vai tentar olhar alguns lados aqui positivos, alguns lados que a gente já concorda também que o João pode melhorar, né? E aos pouquinhos a gente vai trocando essa ideia aí. Quando a gente grava o vídeo e faz no público, às vezes a gente não comenta algumas coisas que a gente comenta no off, né? Uhum. E eu e o Felipe, eu sempre falo, e aí, cara, o meu pressentimento com o João dificilmente erra. E eu sempre comento com ele, hoje vai dar, hoje não vai dar. E eu sim, o que eu falei? O Alenzão sempre me manda, quando ele manda mensagem, tô com um pressentimento ruim, eu falo, não começa não, né? E hoje ele tinha me falado. Mas assim, a gente já sabia que era um adversário duríssimo. O Tabilo tem 2 vitórias sobre o Djokovic, né? Não é pra qualquer um. Isso, e também tem o quê? 1 ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Então assim, é um adversário canhoto, já conhece muito o João. Hoje ele foi perfeito taticamente. Gelado. Um jogo que o João não gosta, né? Tem tudo isso. Obviamente que a falta de ritmo eu acho que pesou um pouquinho no João. Né? Ele começou ali, tomou um susto. Tabilo jogou os 3 primeiros games ali. Absurdo. O João não fez ponto, quase. Não errou, foi 12-2. Os 3 primeiros games foi 12-2 de pontos. Né? E aí depois o João foi achando o jogo, teve aquele 3-4, 40-30 sacando, que eu acho que se ele faz o 4-4 ele tinha grande chance de ganhar o primeiro set, talvez o jogo seria diferente, mas né, tem que tirar o chapéu pro Tabilo, que manteve o tempo inteiro. As jogadas do João, que surte muito efeito com outros jogadores. Com o Tabilo, quando ele pegava aquela direita inside out, o Tabilo sempre voltava essa bola na paralela, e como o João foge muito, abria a quadra, e aí não é o forte do João, né, essa velocidade. Então foi uma das jogadas que fizeram diferença no jogo. A questão do drop, a gente já havia dito, até achei que ele fez pouco, pra te falar a verdade. Pouca curtinha, né? Fez pouca curtinha, porque ele tava muito sólido do fundo da quadra, tanto dos dois lados. Bola muito funda. Principalmente no forehand hoje, ele não errou quase nada, né? Sacou muito bem, que é uma arma dele que a gente já sabia também. Então assim, foi um jogo que a gente fica chateado, mas teve alguns momentos que eu gostei do João. Obviamente com a direita, quando ele consegue dominar, ele é um jogador perigosíssimo, né? É um menino corajoso, que é diferenciado, salvou alguns match points ali, indo pra bola, que eu acho uma grande virtude dele, que poucos tenistas têm isso, né, Lenzão? Ele salvou 3 match points ali, indo pra cima. Que foram os melhores momentos dele. Isso é dele, né? Isso é uma coisa diferente dele. Acho que a gente tem que olhar esse lado positivo também. Tem muita gente que eu vejo e fala assim, mas o João Fonseca tem que trocar mais bola, tem que fazer mais isso. Óbvio que todo mundo sabe que ele tem que ficar um pouco mais constante. Mas no estilo de jogo dele, na velocidade que ele bate, é normal. Exato. É normal um pouco o erro, né? A gente tem um exemplo muito claro aqui de um argentino que regula idade com ele, o Lautaro Midon, e que ganhava do João várias vezes no juvenil. Já vi vários jogos dele ganhar do João. Foi jogar o Qualify aqui, a bola do cara não passava do T. Né? Então o que você prefere? Um jogador que tem uma bola pesada, que é fácil de lapidar essa parte dele, física, de melhorar um pouquinho, mas que é um jogador corajoso, um jogador que na hora do vamos ver joga, ou um jogador igual o Midon, que é medroso, que foi num quali aqui sacando pro jogo a bola 10 por hora, tá bem fisicamente, mas não tem bola, não tem essa coragem. Então, e era a promessa argentina, né? Então, a gente tem que botar isso na balança. E assim, eu destaquei no vídeo breve que eu fiz pro Instagram que a minha expectativa era muito baixa, né? E no fim das contas, para mim, foi um saldo até que razoável, porque o João adquiriu o ritmo desse jogo, foram 2 horas e 20 de jogo, né? Então acho que ele teve, né? Não foi assim, eu tava com medo de ser como na Austrália,
que não teve jogo, era só o João sofrendo em quadra. Hoje não, hoje ele teve jogo, teve alguns momentos muito bons dele, né? No meio dos 2 sets, dele salvando os breakpoints e tal. Em alguns momentos, ele desempenhou próximo do que ele pode desempenhar, né? Isso para mim me deixa animado pro Rio de Janeiro, pro Rio Open. E sempre que o João ganha um torneio, na semana anterior ele faz alguma coisa, ele sempre perde na primeira rodada, tem isso. Eu sempre falo, ó, US Open Junior, ele perdeu a primeira rodada do College Park, um J300 lá, que no ano anterior ele tinha perdido pro Lautaro Midon na final. Quando ele ganhou o Challenger de Lexington, o primeiro Challenger dele, na semana anterior ele tinha tomado uma cacetada do Diallo. Assunção... E depois jogou com o Diallo de novo, né? E amassou. Buenos Aires, ele tinha perdido na Davis. Basel, ele perdeu pro Botic na primeira. Sim. Então, assim, né, é uma brincadeira, mas assim, como eu tava com zero expectativa e tava receoso do João fazer um jogo muito ruim, eu gostei, nesse sentido. A verdade é o seguinte, né? O começo do ano dele não foi igual a gente esperava. Exato. Essa questão da lesão fez diferença, ele ficou muitos dias sem jogar, né? A gente às vezes fala muito disso, a gente vê o grande problema do João hoje é os torcedores de sofá, né? Que nunca foram num challenge, num field, não sabe como é que funciona. Que não tem ideia não do entende nível o processo, que... não entende como é que é. Cara que nunca jogou tênis na vida. A gente vê muito isso, comentários em grupos, né, Lenzão? Pô, a gente vendo, eu tava vendo o jogo, a gente vendo o jogo ao vivo, e do lado, um amigo meu com um grupo de WhatsApp aberto. Falando, Tabilo lento, João afobado. Cara, o jogo foi de altíssimo nível. Não é que a gente tá passando pano, nada. Porque a gente vai falar os problemas daqui a pouco. A gente vai falar, exatamente. Mas cara, você vê cada coisa que é inacreditável, né? Porque tem uma coisa, assim, o João, se estivesse jogando no nível dele, ganharia do Tabilo, né? Porém, o Tabilo mais ganhou o jogo do que o João perdeu. Temos que dar o mérito pro cara, o cara é craque. Ninguém tem saldo positivo contra o Djokovic. Um salve aí nesse comentário seu. O João, mesmo no melhor nível dele, não ganharia fácil do Tabilo. Também Poderia acho que ganhar 2-0 ali, mas ia ser um 7-5, 7-5, 7-5, 6-4 duríssimo. Porque a gente tá falando de um Tabilo que já foi 19 do mundo, que jogou 2 vezes Djokovic. Não é um jogador qualquer. Não então, é um jogador qualquer. Primeiro ponto, e canhoto, né? Canhoto, A grande dificuldade que o João joga tem. menino. E aí vem as circunstâncias do jogo, também as condições. Jogou de noite, quadra aqui é muito lenta, a bola não anda. Bola para. Então o João bate a 300 por hora, voltava todas as bolas. Tanto é que ele errou uns 2, 3 matches ali. 15 winners de ter voltado. E aí um grande fator que eu acho que o Tabilo fez muito melhor que ele no jogo, ao meu ver, uma das principais características foi defender, né? O Tabilo voltava todas as bolas, voltou umas 2 bolas, 30 metros de altura. Ele estava preparado para defender. Ele sabia que bolas. Ele é um cara ofensivo contra os outros jogadores, mas hoje ele sabia que ele ia ter que ficar atrás defendendo e ele não afobou. Ele ficou ali. Uma coisa que eu vou ficar traumatizado é que os tapão de backhand dele. O João enfiava a mão, ele só aqui, ó. E aquele slicezinho também, defendendo e chamando o João pra frente, passando na segunda bola. Quantas vezes ele não desacelerou pra chamar o João pra frente e fazer o A verdade é que todos os jogadores hoje que vão jogar contra o João, eles sabem que eles têm que resistir às 3, 4 bolas. E mexer o João. Que aí a chance do João errar fica grande, porque o João ele começa a ir pro limite demais. E quando tem a oportunidade, deslocar o João, né? Então os jogadores sabem disso, só que num nível mais alto a bola volta, né? Na quadra rápida ele consegue encurtar os pontos, e aqui ele não consegue encurtar tantos os pontos, né? Então ele precisa estar muito bem fisicamente, ele precisa estar chegando muito bem apoiado nas bolas para conseguir, né, executar os seus melhores golpes. Então isso é uma coisa que faz diferença. Toda hora que o Tabilo entrava no ponto, ele não arriscava tanto, ele vinha abrindo 1, 2, aí quando ele estava bem apoiado, criava o espaço, ele vinha para o winner, né? Então assim, ele deu uma aula tática, mas todo mundo já sabia que ele ia, fazer isso, que eles se estudam muito, os jogadores. Ainda mais os sul-americanos aqui, que são muito táticos, né? Eles estudam muito, então assim, a gente vai falar agora na frente de um ponto que a gente acha que tem de melhoria, que eu acho fundamental do João, é essa parte da movimentação, né? Mas eu vejo um lado bom e aquilo que eu comentei na live ontem, se fosse, na minha opinião, se fosse pra ele perder, eu preferia que ele perdesse hoje do que perdesse. Porque perder hoje aqui, ele vai pro Rio de manhã, de tarde tá lá, já vai treinar lá amanhã, já vai adaptar. Se ele ganhasse hoje, e vamos supor que ele perdesse na próxima rodada, ele ia ter que ficar mais amanhã aqui, mais um dia, chegar no Rio só sábado ou domingo pra jogar terça. Né? Eu acho que é bom os caras pôr ele na segunda. Então assim, ou ele ganhava o torneio, ou se fosse a perder, perde na primeira rodada e vão focar no Rio. Que eu acho que ele tem muita chance de ganhar lá, mesmo ele voltando agora. Também acho. Vai estar com a torcida.
Ele provavelmente vai jogar segunda ou terça e vai ter um dia de descanso depois. Tirou Tirou esse peso já. de estar na quadra, Já né? gastou o dia dele ruim, né? Assim, com alguns pontos bons, mas gastou um pouquinho da raiva dele hoje. Então é assim mesmo, tênis é isso, cara. Quem vive, quem sabe como é que funciona, é uma semana depois da outra. Às vezes numa semana você tá mal, na próxima semana pode ser a melhor semana da sua vida, né? Que eu acho que se ele ganhar um torneio do Rio Open, por mais que ele já tenha um ATP 500, vai ser o melhor torneio da vida dele, que é em casa, com toda a família, amigos e é um ATP 500, no sempre Brasil, é um ATP 500. E a chave do Rio Open, vou ser bem sincero, tá mais fraca do que aqui, tá? Apesar de ser praticamente os mesmos jogadores, mas os jogadores já chegam mais baleados lá do que aqui, né? E os argentinos, em especial, dão mais importância para esse torneio do que pro Rio. Exatamente. Né? Tipo, você vai pegar uns caras igual o Por mais físico que eles têm, eles chegam um pouco baleados, porque o jogo deles é muito físico, E esse torneio aqui é muito brutal, né? Esse torneio as condições aqui são complicadas. Sem dúvida é o ATP 250 mais difícil que tem. E assim, a bola cara, é impressionante como a bola... Ainda mais à noite, né? Amortece no saibro. Você viu o tanto de saibro que tinha? Não, absurdo. É muito legal isso, porque o jogo fica jogado. Não tem aqui, você não ganha ponto de graça. Não existe ponto de graça. O que é interessante ver também, ele sacando a 200, 210, 220 por hora e a bola volta. E a bola volta no pé, os dois sacando. Né, Lenzão? Exato. Então, assim, é brutal, igual a Lenzão falou, e a gente ainda não tem noção do feito que esse menino fez ano passado, de ter ganho um torneio desse nível com 18 anos, né, Lenzão? Exato. Agora eu vou puxar o ponto do saque. Falando do jogo, mais do jogo em si, o saque no final faltou. Acho que se o saque... Ele entra nos Cara, eu acho que ele jogou com um aproveitamento muito baixo do primeiro saque, né? Foi. Mas ele forçou muito. Hoje. Eu acho que ele tava soltando mesmo, pra mostrar assim, essa lesão das costas tá 100%. Exato. Entendeu? Acho que ele tava muito focado nisso, porque ele foi pro saques várias vezes, que ele poderia às vezes dar um kick e depois jogar com a segunda bola ali. Mas eu achei que ele quis mostrar, me falou, tô bem aqui. A questão da lesão que a gente tava preocupado, que foi o principal ponto. Pra mim tá foi tranquilo. A melhor coisa. Então foi bom ver ele 100% assim, né? Óbvio que tá desgastado um pouquinho no final, porque tá sem esse ritmo de jogo. Mas agora eu acredito que ele chega no Rio e vai jogar bastante sets lá antes dele treinar. Eu acho que ele vai chegar no Rio terça-feira aí na ponta dos cascos. E outra coisa, no começo do jogo eu comentei, vai estar no vlogzinho que eu vou fazer, vocês vão ver, comentando. No começo ele não tava fazendo a torção do dorso. Pra sacar, ele tava sacando... segurando um pouco. Segurando. Conforme o jogo foi passando, ele foi. E eu acho que ele terminou o jogo, de certa forma, com muitos momentos soltos. Agora é o seguinte, algumas coisas que eu acho que tem que ser faladas também. O João precisa melhorar muito a mobilidade. A mobilidade não tá... A gente ouve muito falar isso, a gente também como olho assim, vamos, né? De profissional da área, obviamente é uma coisa nítida, né? Que a gente vê essa deficiência nele. E o que eu canso de falar, se a gente vê isso, óbvio que a equipe dele, todos, sabem muito melhor do que a gente. Exato. Que ele tem que melhorar nisso, né? O Guilherme, um excelente profissional, treinador, o Egídio, o Manolo, todo mundo sabe disso, da equipe dele, o quanto que ele tem que melhorar. E com certeza eles estão super capacitados e corrigindo isso, né? Só que não é da noite pro dia. Se você pegar um vídeo hoje do Sinner, quando ele tinha idade do João com 19 anos, ele se mexia pior do que o João. Né? Pode olhar, você vai ver um vídeo dele com 19 anos. E ele era até mais frágil fisicamente do que o João. Então o Sinner é frágil fisicamente até hoje, né? Ele não ganha jogo de mais de 4 horas. Então, assim, é uma coisa que com certeza eles estão tomando muito cuidado nisso e que vai fazer total diferença. Porque o João Fonseca, ao meu ver, hoje é um dos melhores jogadores quando tá atacando. Quando tá com a bola na mão. Do nível e um dos piores defendendo. Exato. Né? Ele sabe disso. Exato. Ainda é muito abaixo do nível dele essa questão de defesa, de principalmente no saibro. Então, quando ele melhorar isso, ele vai... Um ponto é o seguinte, quando ele chega na bola, ele defende bem. Sim. Quando ele chega na bola e tá equilibrado, ele sabe defender. O problema é que ele precisa chegar mais vezes equilibrado na bola. Eu acho que falta um pouquinho de explosão nele. A explosão no João ainda é uma grande dificuldade que ele tem. E eu acho que o João, quando ele começa, uma coisa que pra mim é nítida demais, quando ele tem sequência de jogos, ele começa a se defender bem, ele fica vai melhorando, ele vai ficando mais solto ali na quadra. Então eu acho que ele vai precisar, ele precisa engatar sequência de torneios. Sabe, fazer uns 4, 5, 6 torneios. Isso também é uma coisa, Lenzão, que vem desde juvenil, né? Ele sempre foi um menino que foi super agressivo, então ele não precisou trocar 8, 9 bolas todo ponto pra
pra ganhar os pontos. Então ele não desenvolveu tanto isso. Ele sempre ganhou. Então ele não desenvolveu tanto isso. É isso. Agora vai desenvolver, mas ele nunca vai perder essa característica de ser agressivo. E não é ruim, tá, pessoal? Isso aí é uma das grandes vantagens dos grandes jogadores, é ser agressivo. A coisa que o João pode ter, que ele pode fazer na vida dele, é começar a ser mais conservador na jogada. Ele precisa trabalhar melhor. Precisa dosar um pouquinho mais, construir... Ter mais padrão de jogada. Isso assim, que fique bem claro, tá, Lenzão? A gente falando pro pessoal assim, isso é opinião nossa, tá? Cada um enxerga de um jeito. Mas é uma opinião que a gente tem, que a gente conversa, a gente conhece ele desde novo. Então, assim, acho que muitos vão concordar, alguns não, mas não é que ele dosar um pouquinho, construir melhor os pontos. Se você reparar hoje no jogo, a hora que ele melhorou no jogo, foi a hora que ele começou a usar mais o drop, a hora que ele veio umas 3, 4 vezes pra rede na hora certa, porque às vezes não tem necessidade, é muito difícil dar o winner com essa quadra, nessa velocidade. Então ele faz um bom approach, ele deslocando, chega e faz um volley simples. Quando ele começou a angular ele voleia muito bem, o João tem uma mão boa, tá melhorando, só que essa chegada na rede dele ainda é outro ponto também, que eu acho que ele precisa melhorar, consequentemente, essa explosão, né? Chegar mais colado um pouquinho na rede, ainda ele fica muito longe da rede, ele demora, toma muita bola no pé. E outra coisa, só te cortando rapidinho, pra você desenvolver esse raciocínio, ele começou jogando muito atrás, cara. Muito. Muito atrás. Assim, é outra coisa que eu ia falar, né? Bom que você tocou nesse assunto, minha opinião. O forte dele é exatamente ele tirar o tempo. Exato, né? cortar o tempo. Não adianta cortar o tempo do adversário, o tempo de reação. Então, quanto mais ele vai pra trás, mais forte ele tem que bater e mais a bola volta. Porque dá mais tempo de reação pro adversário. Então, uma coisa que eu achei ruim também... E a bola dele machuca menos. Machuca menos, ele tá indo muito pra trás, ele fica mais longe da rede, é mais difícil dele dar um drop. Então, como a bola dele é pesada e ele fica um pouquinho mais dentro da quadra, ele consegue variar essa profundidade, empurrando o adversário para trás e usando bem o drop, porque os adversários com ele ficam lá atrás defendendo muito. Né? Ele consegue esconder bem isso. E quando ele tá mais na frente, ele consegue lateralizar mais a bola. O grande forte do João um tempo atrás era a devolução, que ele ouvia muito dentro da quadra, várias vezes. Hoje ele fez uma vez ou duas, se não me engano. Uma vez só. E uma hora ele deu um winner de direita no final. Isso, duas, exato. Não precisa ele bater naquela força, só dele entrar e tirar um pouco de tempo. Cara, isso é uma coisa que eu concordo. Ele precisa... Que é um recurso que ele tem que poucos fazem, né? Ele precisa semana que vem no Rio Open, precisa avançar um pouco. Eu acho que foi um pouco que ele estava sem confiança e queria ter mais espaço e posição para bater. Se você pegar o vídeo dele no Rio Open, naquele ano que ele ganhou do Fios, os gols do Garim, dentro da quadra, enfiando a mão na devolução, os caras acabavam de sacar a bola, já estavam no pé. Exato. Como ele tá muito atrás agora, por mais que ele enfie a mão na bola até mais forte, dá tempo. E o Tabilo resistia todas as bolas dele. Voltava todas as bolas. Então, assim, podia ser um cara mais... Podia ser, cara, a primeira rodada podia ser um resumindo, cara tipo mas da primeira rodada, o pior adversário que ele poderia ter pego era o Tabilo. Dos possíveis, primeira rodada, né? Obviamente que Baez, esses que estavam de Baez, a gente não conta. De chave, claro. Mas tô falando assim, dos possíveis, era pior, primeira rodada eu acho que o encaixe de jogo era ruim. Mas não é desculpa também. Não, tem ganho todo mundo, o torneio não tem dessa. Tinha que ter, era jogo pra ganhar. Era jogo pra ter ganho, poderia ter ganho. É um jogo que já tem ganhado o Tabilo, que ele já perdeu umas 2 vezes. E ele precisa, e assim, esse jogo, por mais que a gente tenha dado um pouco de volta, era jogo pra ganhar. Teve chance de ganhar. E se você... teve as oportunidades apareceram pra ganhar. E se você parar pra pensar, o head-to-head do João com alguns canhotos, ele é muito negativo devido a isso. A essa bola que eles abrem bem na esquerda do João, faz o João se mexer, abre pro outro lado, né? Então essa mobilidade dele, ele sabe que é uma coisa que ele tem que melhorar. Melhorando isso aí, ele vai pegar os adversários que ele perderia e vai começar... Eu acho que assim, a mobilidade do João é o que faz ele estar um pouco distante ainda de estar lá em cima agora já. Exatamente. Agora, nesse momento. O resto eu acho que ele não fica atrás. Agora, outra coisa, hein? Vamos ver como que ele vai lidar. O Rio Open vai ser muito importante, porque ele vai ser cabeça 3 lá, né? Porque o ranking que vale o ranking dessa semana. E vamos ver como é que ele vai lidar, como vai perder um pouco de ponto, um pouco de posição. E o Rio Open vai ser muito importante. Mas ele não cai tanto, né? Achei que ele ia cair mais. Vai pra 42, né? Acho que até menos. Ele não sai do top 40. Não sai do top 40? Acho que não sai do top 40. Vamos falar com mais certeza, mas eu acho que ele não sai do top 40. E o Rio Open pode dar um fôlego, né? Não, e o Rio Open agora também, agora passou a semana da pressão. Semana que vem vai ter a pressão de estar em casa, mas ele não tem ponto pra defender no Rio Open. Que ele perdeu a primeira rodada ano passado. Eu acho que vai estar muito mais tranquilo. Aqui, cara, ele tava tenso. Então assim... O semblante dele no começo do jogo era de preocupado. Porque ele sabia dessa responsabilidade, né? Acho que o primeiro torneio que ele joga defendendo o título, então...
Vamos com tudo pro Rio semana que vem, né, Leizão? Vamos. Amanhã, vamos marcar outro papo? Vamos falar do Rio Open. Falar um pouquinho da perspectiva, né? Gutão vai jogar, Rio Open. Bater um papo sobre as perspectivas, falar da meninada também. Falar dos brasileiros, né? Vamos falar do Wade, Boscardinho, João Reis. O Putinelli entrou, não? Não. Thiago Monteiro também no quali. Monteirão da Vamos massa. falar um pouquinho dos brasileiros aí, a expectativa pro torneio. Vamos. Lá no Rio Open também a gente faz um bate-papo legal. E agora uma coisa que eu tenho inveja, mas eu tenho inveja mesmo. 12 argentinos na chave é coisa de maluco. Mas a gente vai chegar lá, tá? Brasil melhorando aí, muita molecada boa vindo. Melhorar um pouco a cultura aí, os jovens treinar um pouquinho mais sério, sem reclamar, igual eu vi muito aqui esses dias na Argentina. Os caras zero reclamação, Os né? caras só fazem. Acho que a gente tem como colher muito no futuro aí. A gente vem com a geração boa, tanto no masculino quanto no feminino. A gente vai falar isso outro dia também. Né? Agradecer o Lenzão pela oportunidade aí. Foi legal o nosso papo ontem, gostei. Né? Não sou muito de falar na frente das câmeras assim, mas foi legal. Acho que muitos amigos mandaram mensagem e agradecer, falou que ficou legal. Então, demais. Assim, vamos ver se a gente faz mais vezes aí comentando. Né, Lenzão? Vamos, porque, cara, muita gente não sabe, mas eu sou de dentro da quadra, cara. Eu não tinha nem rede social direito antes de criar pra falar. Eu sou da quadra. Raiz, eu gosto muito de conversar com a galera que tá o dia a dia dentro da quadra, como é o Felipe, como é o Éder. Um abraço pro Edão. Como é o Léo. Esse aí, pelo amor de Deus, né? O Léo Botija, esse aí é fenômeno. Esse tá em outro patamar, né? Exatamente. Esse tá em outro patamar. Ele tava aqui, eu queria arrastar ele pra conversa, mas ele tava tão cansado. Léo, um abração pra ele também. Então eu gosto muito de conversar com a galera de dentro da quadra, Marcelão Meyer, porque eu acho que é isso, né? Por mais que é interessante a visão de quem tá de fora, mas é muito importante também... Relata o dia a dia, né, cara? Da quadra. A gente brinca na raiz e fala assim, no sofá é fácil, né? No sofá é fácil. E quando no sofá todo mundo joga, sem pressão todo mundo joga, né? E quando você vê um jogo desse no estádio, esse estádio aqui... É igual engraçado, cara, a gente vê isso hoje em dia, com essa questão de João Fonseca, né? Porque virou uma coisa... enorme. Muito torcedor de futebol. Tanto de gente que comenta nos grupos, mas pô, sacou pra fechar. O cara nunca sacou pra jogar um torneio de quinta classe sem ninguém vendo, pô. Vai falar que o João sentiu a pressão. Então, assim, né, o pessoal nunca viveu isso, não sabe o que é a pressão de estar ali, né, a responsabilidade que carrega. Então, assim... Não, e vou te falar, cara, eu tava sufocado no final do jogo. Você tava tenso também? Cara, tava nervoso ali, eu tava esperançoso ainda. Mas agora imagina aqui dentro da quadra é bom demais, muito melhor sofrer dentro da quadra do que fora, né? E por incrível que pareça, cara, o João tem 19 anos, mas ele é bem experiente pra isso, ele sabe lidar com esses momentos. Porque ele sempre vive de pressão. Limite, dificilmente você vê um jogo que o João sacou pro jogo e perdeu. Não sabe. Dificilmente. E quando ele saca, ele vai pras bolas. Ele é quebrado pro cara fechar. Que nem foi hoje, mas sacando pra fechar, dificilmente ele perde. E quando ele perde, ele vai e calibra depois, igual foi na final aqui contra o Cerundo. É isso também. Desde o juvenil, desde com 17 anos, sacou pro título do US Open. Sacou, sai liso. 3 winner. Sacou liso. Aqui, o ano passado, ele perdeu o primeiro, porque os caras só faltou tacar bosta nele, né? Mas no chuva. Colocaram o jogo na chuva, roda pesada. Mas depois, a segunda vez que ele sacou, ele foi lá e guardou. Você vê, isso é uma coisa que é uma pressão. Imagina, você sentar no banco ali, pô, saquei pro título, virou de lado, vou sacar de novo, pô, a cabeça vai longe, né? Então, assim, pro menino da idade dele, acho que tem que tirar o chapéu, a gente tem que elogiar. É longo, é difícil, a gente tem uma estrela nas mãos aí, que é o João, um menino bacana. Acho que vai demorar pra aparecer outro aí, vem o Gutão agora, mas o Guto é o Guto, que fica bem claro, o João é o João, essa comparação é ruim pra eles, deixa cada um trilhar seu caminho. Assim, é um menino também muito diferenciado, a gente vai falar dele em algumas lives também, inclusive a gente tava falando com ele aqui no WhatsApp agora. É um menino que vem com resultados, assim, absurdos, mas tem que deixar ele curtir, jogar o Rio Open lá, leve, porque é muita pressão. O menino tem 16 anos. 16 anos, cara. O que você fazia com 16 anos? Cara, eu tava jogando igual um bagre na 16A da Federação Paulista. É outra... Cara, eu tava falando negócio do Gutão. O moleque vai jogar uma TP 500, então assim... Então, cara, com 16 anos... É loucura, cara, é loucura. O João também jogou. Com 16. Né? Mas não é normal, são dois meninos fora da curva que a gente tá falando. Se você parar pra pensar, a gente tá falando do Lautaro Midon,
Tá com 20, 21, sei lá. E 20 tá anos. jogando quali Tá aqui. jogando quali de ATP 250. O Guto vai jogar chave. Chave. Né? Se ele tivesse talento igual o Guto tem, ele ganharia pela chave e não ganhou. É isso. Então, assim, era um menino que tinha esperança E em cima ainda dele. bem que o Rio Open... E daqui a pouco também pode aparecer, porque eles Pode, evoluem. Aqui eles respeitam muito. Às vezes o jogador aqui, igual o Burro Thiago, foi jogar, acho que primeira chave esse ano. 67º top 100 da história da Argentina. Exatamente. E assim, com 24 anos. Então, E tá tudo certo. tá tudo certo, é normal isso. Agora, uma curiosidade legal aqui, que eu queria até falar nesse vídeo aqui pra gente finalizar, Lenzão. Sabe uma coisa? Será que apareceu o barulho da quadra? Parece de exatamente. futebol, cara. Vai aparecer aí, vocês vão escutar. Tava reparando, ontem que eu saí daqui, ontem, se não me engano. Foi ontem. Na quadra central tava tendo Começanha e Carabelli. Que jogo, hein? Que jogaço de tênis, 2 argentinos aí, né, que estão tendo seus melhores resultados agora. E assim, quadra lotada, 11h10 da noite, a torcida argentina batendo palma, gritando, os amigos de um torcendo para um, os amigos de outro torcendo para o outro. Eles se respeitam, eles dão a vida no jogo e depois se abraçam. Uma pergunta que eu queria deixar uma reflexão legal. Será que se estivesse jogando no Rio Open, Thiago Monteiro contra Thiago Wilde, teria esse tanto de gente na arquibancada torcendo, vibrando, gritando, Leizão? Pois é. Uma coisa que vale essa reflexão pro torcedor brasileiro aí. Eu acho que o do Rio Open é um... Mas no Challenger de Campinas, nos Challenger tem. É que eu acho que o Rio Open precisa abrir mais pro público tenista. Raiz, né? Raiz, Porque, por exemplo, cara, o WTA de São Paulo, que também é a mesma organização, mas tinha mais tenista. Apesar que faltou, poderia ter até mais. Mas quando tem tenista, assim, a gente Quem precisa vibra muito... o tênis mesmo, quem vai ficar ali. O Rio não Open... é aquele cara que às vezes vai só ver um jogo depois do trabalho ali, 8 horas tem que ir embora, o Rio né? Open precisa... Esse é o cara que vai ficar até meia-noite, 6 horas da manhã tá na quadra no aula, Aqui, né? ó, eu acho que o Rio Open precisa fazer isso com urgência. Aqui tem um setor popular. Sim, sim. Que tem o estádio fixo, mas em cima eles construíram um setor popular. Num preço mais acessível, né? Num preço mais acessível. Uma coisa legal também, ele consegue ingresso na porta, né? Consegue. Aqui não tem cambista, né? Tem os valores do ingresso. Desde o primeiro dia até o último, eles são tabelados. Isso. Não mudam, não variam se o torneio tá cheio ou não. Acabou. Né? Então, quem quiser vir a Buenos Aires, uma dica, torneio bem legal, né? Chegou ali, fantástico, e tem ingresso. Então, né? É isso. Tá tão perto do Brasil, né? Filipão, vamos que eu acho que eles já estão apagando a luz aqui. Fechando aqui, estamos fechando o botequim. Fechando o boteco. Galera, obrigado mais uma vez aí. Acho que voltamos sempre amanhã. bom voltar amanhã, tá? Grande abraço aí. Não, pode despedir. Eu falei voltamos amanhã para nós voltar amanhã. Então beleza, amanhã tamo junto. Galera, obrigado demais. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Sigam o Felipe lá no Instagram, Felipe Paiva. Tênis Team, com 2 N's. Vou deixar na descrição, igual eu deixei ontem. Valeu, galera. Abraço. Valeu, turma.